A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos em Cristo. Que Deus abençoe o dia de cada um de nós. Hoje é dia 16 de fevereiro, para a glória de Deus. Como eu disse no outro vídeo, né, irmãos? Eu vim aqui hoje contar uma experiência que eu tive com Deus. Em sonho, né? Um sonho muito real. Primeiro eu vou estar lendo aqui em Hebreus 12, capítulo 12, verso 14 a seguir. Não, 13 e 14. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, irmãos, eu vim aqui hoje falar com os irmãos uma experiência que eu tive com o Senhor, né? Eu não me lembro o ano exatamente, mas tem muito tempo. Tem muitos anos isso. Foi antes de eu voltar para os pés do Senhor Jesus. Eu fui dormir, eu era muito vaidosa. Uma pessoa muito vaidosa. Tem até vídeos aí no canal aí onde eu estou muito maquiada e tal, mas era pior do que aquilo ainda. Estava muito em vestes curtas, tudo que o diabo gosta. Aí, irmãos, eu peguei e fui dormir. Só que mesmo eu estando no mundo, né, praticando as coisas que não agrada a Deus, eu ainda senti anseio, assim, saudade da presença de Deus, da obra do Senhor, porque eu nasci em berço evangélico. Eu nasci na igreja, quando eu peguei meus 18 anos, eu desviei do caminho do Senhor. Aí, irmãos, quando foi uma certa feita, eu fui dormir, né? E era vaidosa demais, irmãos, muito vaidosa, dormir de toda maneira. Nossa, era muitas coisas que não agrada a Deus. Eu fazia muito mesmo. Aí eu fui dormir. Aí eu falo que foi um sonho porque foi quando eu fui dormir, né? Só que foi muito real, que até hoje eu me lembro. Quando eu acordei toda assustada. Aí eu fui dormir, deitei para dormir. Quando eu já me assustei, eu estava num lugar que era uma igreja, tipo uma casa, mas era um culto que ia ter. Aí eu vi as irmãs, né, todas arrumadas, se ajeitando para o culto, os irmãos jovens. Mas só que eu sabia que era um culto, mas era como se fosse uma festa. Aí eu reparava as irmãs arrumando. Aí, só que na minha mente, eu não falava com a boca, na minha mente falava assim, mas como que elas estão se arrumando tanto para ir para a igreja? Aí era roupa composta, saia composta. Só que duas coisas me chamaram a atenção, que na minha mente só vinha isso, para me reparar isso. Que eu olhava muito elas frisando muito os cabelos, arrumando muitos cabelos. Eu olhava, via as unhas, reparei muito bem as unhas, né? Todas feitinhas, pintadinhas. E o salto, um salto bem alto mesmo. Aí, na minha mente, eu falava, mas como que é um culto e essas irmãs estão desse jeito? Na minha mente, eu falava, né, no sonho, e eu olhava aquilo assim, parecendo uma festa. Mas só que eu vi uma porta, nessa igreja que ia ter esse culto, eu vi uma porta branca, assim, ao fundo. Aí eu ficava pensando, o que tem de trás daquela porta? Porque tá tendo culto aqui. O que tem de trás daquela porta? Eu ficava sem querer, querendo saber como que eu fazia para saber o que tinha naquela porta. Aí, em algum momento, irmãos, eu consegui atravessar aquela porta. Quando eu abri a porta, eu consegui abrir a porta, que eu entrei. Aí, irmãos, já caí num lugar terrível. Aí eu já não achei a porta de saída mais. Eu só achei ela para entrar. Era um lugar, um cheiro horrível. Tinha parece neblina, parece fumaça, mas não é um trem estranho. No ar, pairando no ar, e aquele trem horrível e vindo no nariz da gente. E eu caçava a porta que eu tinha entrado e não via mais, eu não via mais. Aí tinha alguma pessoa comigo, eu não via quem era, porque sempre ficava do lado. Só que eu não virava para olhar, não dava para virar para ver quem era. Essa pessoa falava comigo. E quando eu olhei, irmãos, aí eu vi uma pessoa sentada parecendo não é um trono, é uma cadeira, parecendo aquelas cadeirona grande de gamer, sei lá.
Só que era diferente. Parece um trono, mas era uma cadeirona enorme. Aí tinha um ser ou uma pessoa, não sei. Tava vestido tipo parecendo aqueles pais de santo, sentado. E só que não falava nada. Aí essa pessoa que estava comigo me falava, esse aqui é fulano de tal. Eu só não lembro os nomes que ele me falou, mas saiu me apresentando, me apresentou. Esse aqui é fulano de tal. Ele faz isso, isso, isso. E eu com aquele medo, com aquele medo, com aquele medo, aquele ser lá sentado, lá como se ele fosse um deus ali sentado, e a pessoa que estava do lado de meu, não sei se era um anjo, o que era, que não dava para ver. Eu só ouvia a voz falando e apresentando, falando quem era, o que ele fazia. Daí já partiu para outro. Já fomos para outro. Esse aqui fazia isso, isso, isso. Foi me mostrando, irmãos. Mas um lugar terrível. Eu só sabia caçar a porta onde eu tinha entrado, mas não achava. Aí, irmãos, quando pensei que não, que ele tava me apresentando, aí vem, irmãos, um monstro horrível, 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 um trem enorme, enorme. E nas costas dele, assim, irmãos, no corpo dele todo, aquele tanto de asinhas pequenas, parecendo asas de morcego, asas de, sei lá, preta, horrível, horrível, horrível. E veio pra cima de mim. Aí eu gritei nessa hora, ele vai me pegar, ele vai me pegar, ele vai me matar. Aí, irmãos, quando eu vi, 2 anjos com uma vasilha, com uma água bem clara, bem límpida, e jogou na minha frente. Ele se atravessou na minha frente e jogou por cima dele. No que jogou, ele caiu, saindo aquele monte de fumaça, aquele monte de fumaça, aquele monte de fumaça. Aí no que aconteceu isso, eu não sei como, mas eu já assustei aqui na minha cama. E o coração tava assim, 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 assim. Aí eu acelerada, acelerada, e eu, na minha mente já veio assim, a minha interpretação que teve foi que as igrejas de Porta Larga, irmãos, tá levando para o caminho do inferno. Que nunca eu vi aquelas irmãs, aqueles irmãos, aqueles jovens ali. Nossa, era a coisa mais linda de se ver. Nossa, culto maravilhoso, estão indo para a igreja e tal. E aquela portinha lá, dentro da igreja, né? Aí eu consegui atravessar aquela porta, aí você vê, nessa porta, dentro da própria igreja, tava levando pro abismo. Aí, quando eu consegui, quando eu passei para voltar, já não tinha mais saída, né? Aí foi uma experiência que me marcou muito, que até hoje eu lembro, até hoje eu lembro. E foi Deus me despertando, né? Porque eu comecei a fazer visitas, né, em igrejas. Aí só que no meu coração eu sempre tive aquele assim, como eu fui criada desde quando eu nasci em igrejas doutrinadas, sã doutrina, aí eu sempre tive aquilo, né? Eu ia naquelas outras igrejas fazer visitas e tudo, mas eu ficava pensando, né, oh, meu Deus, será se o senhor tá nessas igrejas também? Porque tem muitas pessoas que falam que isso é uso e costume e tal, mas nunca comentei nada com ninguém. Porque até então também eu tava no mundo, né? Então pra mim era normal. Pra mim era uma coisa assim normal. Não tinha nada a ver. Mas depois dessa experiência, aí eu ainda custei voltar para os caminhos do Senhor. Fiquei meio amedrontada, não conseguia tirar da minha cabeça a imagem, aquelas imagens, até hoje eu lembro tudo. A única coisa que eu não lembro é quem estava comigo, porque não dava para me ver, estava do lado. E eu não virava a cabeça por lado. Só ouvi ele me falando, eu só vi, eu não lembro o rosto dos anjos que entrou na minha frente na hora que esse monstro veio pra cima de mim, né? Então, irmãos, devemos abrir nossos olhos, porque hoje são tantas denominações que Deus só quer o coração, Deus só quer o espírito, que carne e veste, e maquiagem, e cabelo, que isso não leva ninguém ao céu. Exatamente, não leva ao céu não, mas pode te levar para o inferno. Porque muitas vezes você já está achando que Deus está recebendo seus louvores, mas não é Deus que está recebendo. Talvez você está achando ali que você está orando, mas não é Deus que está recebendo sua oração, né? Porque nosso Deus é santo, né? Ele é 3 vezes santo, né? Igual na palavra de Deus fala que sem a santificação ninguém verá Deus. E a santificação de corpo, alma e espírito,
né? Eu custei ainda, irmãos, até hoje eu tô na luta para poder endireitar minhas veredas. Porque, igual eu falei, o inimigo ele fica 24 horas ao nosso redor, né? Nos tentando naquilo que a gente é mais fraco, né? Porque a gente deve buscar Deus demais, demais, demais. Porque para você entrar pela porta estreita é difícil. Mas a porta larga é fácil você entrar. Mas na hora de você sair, irmãos, não sai não. Porque o abismo, você caiu no abismo, não tem volta, não tem volta, né? Então, mas antes a gente renunciar coisas que não vai edificar ninguém, coisas que não é difícil. Por quê? Não enche sua barriga, não te dá dinheiro. Se der dinheiro, dinheiro, isso aqui é tudo passageiro, né? Deus quer a gente natural, né? Do jeito que ele fez, a imagem e semelhança dele, né? Então a nossa beleza deve estar no nosso agir, no nosso coração, no modo de agir, né? Nos sentimentos, não na aparência, aquela que você tá aqui com 10 quilos de maquiagem na cara, né? Mas depois passa alguma coisa ali, quando tira, tá outra pessoa, né? Hoje mesmo, quando eu olho as minhas fotos, eu falo, nossa, mas aqui parece outra pessoa, né? Nem me reconheço nas fotos, porque ali não era a imagem de Deus que estava ali, né? Era a imagem da pombagira, entendeu, irmãos? Depois eu vou contar outra experiência que teve comigo, que eu tive com Deus, que até hoje também eu me lembro muito bem que Deus, eu no mundo, Deus me chamando de volta, Deus me chamando de volta, né? O tanto de coisa que Deus já me livrou, já me libertou e está me libertando, né? Então, busca a Deus, irmão. Se tem alguma dúvida, se não acredita, ora, pede confirmação de Deus. Senhor, é verdade, posso usar isso? Não posso. Isso vai me condenar, isso não vai. Busca a Deus, tem intimidade com Deus. Que Deus fala. Eu tava no mundão aí, ó. Eu tava no mundão. Deus, no meu coração, no meu íntimo, eu ficava na dúvida, Deus me respondeu, né? Deus teve misericórdia de mim e até hoje eu peço a Ele, Senhor, aquilo que está no meu coração, na minha vida, na minha casa, na tua graça, o Senhor me desperta, Senhor, que o Senhor me mostra que não é. Deus ouve, né? Aquele que tem sede de santificação, Deus ouve, Deus mostra, sim, né? Então, irmãos, não vamos julgar antes sem buscar de Deus, né? Porque Deus, sim, Ele tem seus mistérios, né? E Deus é santo, 3 vezes santo, né? Então, essa foi a minha experiência. E depois eu vou orar a Deus me permitiu, eu vou contar outras também. Também da minha filha, que ela teve, né, muito forte. Essa de minha filha foi a olho nu, foi a olho aberto, né? Aí eu vou estar contando para os irmãos, que os irmãos aguardem os próximos vídeos, para a honra e glória do Senhor Jesus. E que os irmãos meditem a palavra de Deus e que Deus está alertando o povo dele, porque Jesus está às portas. E ele está vindo buscar um povo santo, sem bagagem nenhuma, nenhuma. Entendeu? Jesus está querendo, ele está vindo buscar um povo santo. Então vamos santificar, vamos buscar Deus. Vamos, não custa nada, irmãos. Se for pela salvação, vamos renunciar. Entendeu? Vamos renunciar. Nossos irmãos em Cristo, os primeiros cristãos, eles renunciaram à própria vida, né? Morreram comidos por leões, né? Muitos queimados, muitos degolados, né? Perseguidos. Agora, você renunciar a um batom, renunciar a uma chapa, renunciar a uma sobrancelha arrancada, que é uma dor terrível. Porque isso, ó, a minha chegou a ficar rala, irmãos, de tanto tirar. Hoje eu não tiro mais. Também se tirar, queimar o quê também, né, irmãos? Ó, de tanto tirar, né? Pra quê? Né? Para poder ficar fazendo o templo do Espírito Santo de Deus ficar todo deformado. Que é deformado. Porque Deus nos faz perfeito. Né? Ainda que você venha com uma mancha, com uma verruga, com alguma coisa, você é perfeito. Foi Deus que te fez daquela maneira. Né? Então devemos buscar santidade na presença de Deus. Ainda mais agora. Mas agora nós estamos no fim mesmo. Nós estamos nos últimos minutos da igreja na terra. Né?
E não tem esse nem aquele que não está enxergando, só se for aquele que está dormindo, que tem muitos cristãos